Junho de 1944, 5 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, o futuro da Europa pendia por um fio. No oeste, os aliados preparavam uma invasão em grande escala para abrir uma nova frente e libertar a França. Enquanto a Wehrmacht aguardava o iminente desembarque aliado, Adolf Hitler permanecia no Berghof, sua residência nos Alpes da Baviera, acima de Berchtesgaden. No dia 3 de junho, enquanto as forças aliadas finalizavam os preparativos para a invasão, celebrou-se um casamento naquele refúgio em um ambiente marcado pela tensão. Gretel Braun, irmã mais nova de Eva Braun, casou-se com Hermann Fegelein, um alto oficial das SS e ligação de Heinrich Himmler no quartel-general do Führer. A cerimônia reuniu figuras do regime que vestiram seus melhores trajes para a ocasião, exceto Hitler, que optou por seu característico uniforme cinza. Assumindo o papel de anfitrião e figura paterna da noiva, Hitler permitiu que o evento transcorresse com certa descontração. Serviu-se champanhe sem restrições e uma banda das SS animou a noite com música para os convidados, que logo se entregaram à dança e à bebida. Apesar do ambiente festivo, Hitler não permaneceu por muito tempo e retirou-se cedo, deixando que a celebração continuasse sem ele. A festa estendeu-se até altas horas da noite, com os presentes desfrutando da bebida abundante e da atmosfera de camaradagem. Entre eles, Martin Bormann foi quem mais se deixou levar pela celebração, bebendo em excesso até perder a compostura. Seu estado chegou a tal ponto que seus acompanhantes tiveram que carregá-lo arrastado até sua residência, incapaz de manter-se em pé por conta própria. Hitler estava convencido de que sua posição era segura e aguardava com impaciência a chegada dos aliados, confiante de que a invasão seria contida e destruída no Muro do Atlântico. Seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, inclusive duvidava que as forças inimigas se atrevessem a cruzar o Canal da Mancha. Em seus discursos, insistia em um slogan provocador que repetia constantemente: "Dizem que virão, por que não vêm?" Para Hitler, o fracasso da ofensiva aliada significaria muito mais que uma simples vitória defensiva. Acreditava que, se a invasão fosse repelida, tanto britânicos quanto norte-americanos seriam obrigados a abandonar a guerra, o que permitiria concentrar todos os esforços militares na frente oriental contra a União Soviética. Para proteger a frente ocidental, Hitler ordenou a construção de uma extensa linha defensiva ao longo da costa atlântica, conhecida como o Muro do Atlântico. Essa barreira, apresentada como uma linha defensiva impenetrável que se estendia da Noruega até a fronteira com a Espanha, era em grande parte um produto da propaganda nacional socialista mais do que uma estrutura realmente eficaz. Mais uma vez, Hitler deixava-se levar pela ilusão de seu próprio regime e rejeitava qualquer comparação com a linha Maginot, a fortificação francesa que havia fracassado em 1940. Também não dava atenção aos alertas dos comandantes encarregados da defesa costeira, que insistiam em que não dispunham de concreto suficiente para completar os bunkers e as baterias necessárias. A escassez de recursos devia-se, em grande parte, ao fato de que Hitler havia priorizado a construção de enormes abrigos para submarinos, convencido de que uma nova geração de U-Boot mudaria o curso da guerra e neutralizaria a superioridade naval dos aliados, apesar de que a Kriegsmarine já havia perdido o controle do Atlântico. O comandante-chefe da Frente Ocidental, o Marechal Gerd von Rundstedt, considerava que o Muro do Atlântico não passava de uma exageração sem valor real. Como outros oficiais de alta patente, tinha presente o ensinamento de Frederico, o Grande: quem tenta defender tudo, não defende nada. Em sua opinião, a Wehrmacht deveria retirar-se da Itália, cuja geografia apenas dificultava qualquer operação defensiva, e recuar para além dos Alpes, a fim de estabelecer uma linha mais sustentável. Também questionava a permanência de um número tão elevado de tropas na Noruega, pois considerava que sua importância militar se limitava unicamente ao âmbito naval e não representava uma prioridade no conflito terrestre. Os altos comandos alemães questionavam a decisão de Hitler de converter vários portos em posições fortificadas. Ordenou que Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Havre e Cherbourg, no Canal da Mancha, junto com Brest, La Rochelle e Bordeaux no Atlântico, fossem designados como Festungen, guarnições fortificadas que deveriam resistir até o último homem.
Essas praças fortes, concebidas para atrasar o avanço inimigo, deveriam ser mantidas mesmo se ficassem isoladas. A estratégia gerou críticas dentro do exército. Muitos comandantes advertiam que dispersar unidades em pontos fixos enfraquecia a capacidade de manobra e de resposta diante de uma invasão. Apesar dessas objeções, Hitler insistiu em seu plano e proibiu a mobilização da divisão estacionada nas ilhas anglo-normandas. Considerava que os britânicos tentariam recuperar esse território antes de qualquer outro no continente. Convencido de sua análise, rejeitou a possibilidade de transferir essas forças para a França, onde poderiam ter reforçado a defesa alemã. Hitler considerava que a construção de fortalezas no leste e no oeste era essencial para conter o inimigo e evitar retiradas não autorizadas por seus generais. Sua estratégia imobilizou milhares de soldados em posições estáticas, o que enfraqueceu a defesa do interior da Alemanha. No norte da França, 120 mil homens ficaram presos em guarnições fortificadas, sem possibilidade de reforçar outras zonas-chave. A ordem de defender esses enclaves contradizia os princípios tradicionais do Estado-Maior alemão, que favorecia a flexibilidade tática. O dia D. A perspectiva alemã do desembarque. Hitler encarregou a melhoria das defesas do Canal da Mancha ao Marechal Erwin Rommel, comandante do grupo de exércitos B. Rommel, que havia sido um fiel seguidor do regime, passou por uma mudança de perspectiva após enfrentar a superioridade aérea aliada no norte da África. Apesar de seu prestígio como estrategista e herói de guerra, tornou-se crítico em relação à condução da guerra. Descrevia com ironia os discursos de Hitler dirigidos aos generais desmoralizados, referindo-se a eles como tratamentos de raios de sol. No entanto, Rommel nunca desistiu de seus esforços para melhorar as defesas da costa. Rommel passava pouco tempo no castelo. Acordava às 5 da manhã, tomava café com o tenente-general Hans Speidel, seu chefe do Estado-Maior, e saía imediatamente em seu carro oficial Horch para realizar inspeções ao longo da costa. Apenas alguns oficiais o acompanhavam. As reuniões de seu Estado-Maior ocorriam à tarde, após seu retorno. Depois de um jantar frugal, costumava reunir-se com um círculo restrito de confiança, formado principalmente por Speidel e pelo contra-almirante Friedrich Ruge, seu assessor naval. Durante seus passeios noturnos sob os cedros do castelo, discutiam em privado assuntos que não podiam ser tratados nas reuniões formais. Um dos temas que mais frustravam Rommel era a falta de um comando unificado para a defesa da França. Hitler, influenciado por Göring e pelo almirante Dönitz, recusava-se a fundir a Luftwaffe e a Kriegsmarine sob uma única autoridade, preferindo mantê-las como entidades separadas que apenas ele podia supervisionar. A Luftwaffe contava com cerca de 350 mil efetivos no oeste, a maioria designada para tarefas logísticas e de comunicações dentro do extenso aparato de poder de Göring. Além disso, o Marechal do Reich se recusava a colocar sua artilharia antiaérea sob controle do exército, o que impedia a coordenação da defesa terrestre com a proteção aérea, deixando-a vulnerável aos ataques aliados. Cada vez que Rommel expressava sua frustração pela ineficácia da Luftwaffe, o quartel-general de Hitler tentava acalmá-lo com promessas de uma iminente produção de caças a jato e armas secretas que supostamente obrigariam a Grã-Bretanha a se render. Rommel não apenas desconfiava desses anúncios, como também compreendia que, do ponto de vista operacional, sua margem de manobra era inexistente. Cada vez mais convencido de que os aliados escolheriam a Normandia como ponto de desembarque, Rommel inspecionou frequentemente as defesas costeiras da região. Observou que a baía, que depois seria conhecida como Praia Omaha, tinha semelhanças com Salerno, onde os aliados haviam desembarcado na Itália. Acreditava que o desfecho da batalha seria decidido nos 2 primeiros dias e dedicou-se incansavelmente a fortalecer a defesa. Para reforçar as fortificações, reutilizaram-se torres de tanques franceses capturados em 1940, que foram instaladas em bunkers de concreto e apelidadas de Tobruks, em referência à batalha no norte da África. Rommel também impulsionou a construção de obstáculos para dificultar o pouso de tropas aerotransportadas. Com mão de obra francesa e prisioneiros de guerra italianos,
ergueram-se grandes postes de madeira nas áreas identificadas pelos paraquedistas alemães como possíveis zonas de aterrissagem. Esses obstáculos, espalhados por campos e pradarias, foram apelidados de Aspargos de Rommel por sua forma e disposição. As constantes inspeções de Rommel na frente ocidental afetaram o treinamento das tropas. O foco na fortificação reduziu as oportunidades de prática e a escassez de munição limitou os exercícios de tiro, o que impactou a precisão das unidades alemãs. Apesar da aparente solidez das forças alemãs no oeste, a realidade era diferente. Rundstedt, em teoria, comandava 1.500.000 soldados, mas não tinha autoridade sobre a Luftwaffe nem sobre a Kriegsmarine. Dos 850.000 homens designados ao exército, a qualidade das unidades variava. Mais da metade das 36 divisões de infantaria careciam de artilharia móvel e estavam relegadas à defesa costeira. Algumas dessas formações incluíam os chamados batalhões de ouvido e estômago, compostos por soldados com ferimentos abdominais ou problemas auditivos. As divisões posicionadas na França contavam com um número significativo de recrutas jovens demais ou velhos demais, o que afetava seu desempenho. Além disso, as unidades de infantaria no oeste foram enfraquecidas pela prioridade dada às SS, aos paraquedistas da Luftwaffe e às divisões blindadas, que recebiam os melhores recrutas. Como resultado, a falta de reforços adequados obrigava as unidades blindadas a permanecerem em combate por períodos prolongados, reduzindo sua capacidade operacional. O exército alemão na França incluía soldados de territórios anexados como Alsácia, Lorena e Luxemburgo, além de Volksdeutsche, homens de origem germânica nascidos fora da Alemanha. Muitos tinham dificuldades com o idioma e integração limitada nas unidades. Além disso, o recrutamento forçado levou jovens poloneses à frente de batalha, sem possibilidade de escolha. Os oficiais e suboficiais alemães, no comando de tropas estrangeiras recrutadas pela Wehrmacht, temiam que, em pleno combate, seus próprios homens se voltassem contra eles. A desconfiança era justificada, já que vários desses soldados desertaram e se uniram à resistência francesa. A 352ª Divisão de Infantaria foi a unidade alemã mais destacada nos desembarques do dia D, sendo a principal defensora na praia de Omaha e parte da praia de Gold. Criada em novembro de 1943 em St. Lo, sob o comando do tenente-general Dietrich Kreis, era formada por veteranos da Frente Oriental, jovens recrutas e soldados de ascendência alemã. Inicialmente destinada à Frente Oriental, foi enviada à Normandia diante da iminente invasão aliada e posicionada no setor de Bayeux como parte da estratégia de Erwin Rommel. As divisões blindadas e de granadeiros blindados, tanto da SS quanto do Exército Regular, representavam a força mais eficaz entre as tropas alemãs na França. Em contraste com a fraqueza de muitas unidades de infantaria, essas formações estavam melhor equipadas e contavam com soldados experientes. Entre elas, destacava-se a Panzer Lehr Division, comandada pelo tenente-general Fritz Bayerlein, veterano da campanha no norte da África e um dos oficiais de confiança de Rommel. Essa divisão era composta por pessoal proveniente dos centros de instrução de forças blindadas, o que a tornava uma unidade de elite dentro do exército alemão. Outra das divisões mais potentes na Normandia era a 2ª Divisão Blindada, comandada pelo tenente-general Heinrich von Luttwitz. Rommel confiava em sua capacidade de liderança e, inclusive, o considerava uma opção viável para negociar com os aliados, caso a situação o exigisse. Mais próxima da costa, a 21ª Divisão Blindada tinha a missão de frear o avanço britânico no setor de Caen. No entanto, suas unidades estavam equipadas com tanques Mark IV, em vez dos mais avançados Panther ou Tiger. Além disso, uma parte significativa de seu pessoal era formada por Volksdeutsche, soldados de origem germânica que, segundo seu comandante, o tenente-general Edgar Feutinger, tinham dificuldades para compreender e executar ordens. No setor britânico, especialmente no flanco oriental, ao redor de Caen, foi posicionada uma das maiores concentrações de divisões blindadas da Waffen-SS desde a Batalha de Kursk.
Entre elas encontrava-se a 1ª Divisão Blindada da SS, junto com a 12ª Divisão Blindada Hitlerjugend, formada por jovens combatentes altamente doutrinados. Dia D. A invasão. Nas primeiras luzes de 6 de junho de 1944, o tenente-coronel Werner Pluskat, no comando do 1º Batalhão de Fuzileiros da 352 Divisão de Infantaria, observava o mar a partir de uma posição fortificada no alto da praia de Omaha. Do interior do bunker, vigiava o horizonte com seus binóculos, sem notar nenhum movimento. Aos seus pés, seu cão descansava em silêncio, até que de repente se levantou sobressaltado e começou a latir em direção ao Canal da Mancha, como se tivesse detectado algo invisível na densa neblina. Movido pela inquietação do animal, Pluskat ergueu novamente os binóculos. Desta vez, entre os bancos de neblina que começavam a se dissipar, pôde distinguir silhuetas escuras emergindo no horizonte. Diante de seus olhos, milhares de navios de guerra, transportes e lanchas de desembarque aliadas avançavam rumo à costa francesa. Diante dele, se desenrolava a maior frota de invasão da história, com mais de 6.000 embarcações em rota direta para a Normandia. Naquele instante, Pluskat foi um dos primeiros oficiais alemães a presenciar o início do dia D. Aproximadamente às 5h50 da manhã, a frota aliada abriu fogo contra as defesas costeiras da Normandia. De couraçados, cruzadores e destroyers, centenas de canhões giraram em direção ao continente e lançaram uma intensa barragem sobre as 5 praias do desembarque. O bombardeio incluiu projéteis de diversos calibres e mais de 38.000 foguetes, que devastaram o terreno e o cobriram de crateras e fumaça, deixando a costa transformada em uma paisagem desolada, semelhante à superfície lunar. Enquanto a costa era golpeada pelo fogo naval, centenas de lanchas de desembarque dirigiam-se à margem com milhares de soldados norte-americanos, britânicos e canadenses a bordo. Muitos deles estavam exaustos após longas horas de espera e visivelmente afetados pela forte ondulação que chegava a 2 metros. Encharcados pelas ondas, os soldados britânicos e norte-americanos logo se arrependeram de ter ingerido o abundante café da manhã antes do desembarque. As rações de carne enlatada não tardaram a reaparecer, e o mal-estar geral intensificou-se com o balanço das embarcações. Os sacos para enjoo, já úmidos pela água do mar, rasgavam-se com facilidade, o que levou muitos a utilizarem seus próprios capacetes como recipiente improvisado, enxaguando-os rapidamente ao mergulhá-los na água quando uma onda permitia. Por outro lado, as tropas alemãs protegidas em bunkers e trincheiras suportaram o bombardeio sem grandes perdas. Descansadas e em alerta, esperavam o desembarque com as armas preparadas. Às 6h30 da manhã de 6 de junho de 1944, a 4ª Divisão de Infantaria norte-americana foi a primeira a pisar em terra no setor designado como Praia de Utah. O desembarque ocorreu sobre uma faixa arenosa conectada a zonas pantanosas, onde as dunas ofereceram certa cobertura frente ao fraco fogo inimigo. Os defensores alemães, em pequeno número, responderam com morteiros de posições próximas e fuzilaria de trincheiras improvisadas. Por um erro de navegação, a primeira onda se desviou aproximadamente 1 quilômetro ao sul do ponto previsto. Coincidentemente, esse setor havia sido bombardeado previamente por engano, enfraquecendo ainda mais a resistência alemã. Isso permitiu às tropas norte-americanas avançar rapidamente, desalojando as forças inimigas. Em poucos minutos, os engenheiros abriram uma brecha no espigão de concreto, o que facilitou o avanço para o interior. À frente das tropas desembarcadas encontrava-se o general Theodore Roosevelt Jr., filho do presidente Franklin D. Roosevelt, que motivou seus homens com uma frase que ficou registrada na história do desembarque: "Vamos começar a guerra a partir daqui." A 4ª Divisão de Infantaria conseguiu assegurar a praia de Utah com relativa facilidade, neutralizando várias defesas alemãs graças a um desembarque desviado que evitou os pontos mais fortificados. Uma das baterias alemãs que conseguiu manter-se ativa durante o bombardeio foi a de Crisbeck. De lá, um de seus canhões conseguiu atingir e afundar o destroyer USS Corry, provocando a morte de 4 marinheiros norte-americanos. Apesar desse incidente isolado,
A tomada da praia de Utah foi rápida e com perdas relativamente baixas. No total, os norte-americanos sofreram 429 baixas, das quais 129 foram mortos e 300 feridos. A praia que se transformou em um autêntico inferno na terra foi Omaha Beach. Ali, o bombardeio preliminar falhou em neutralizar as defesas alemãs, e quando as primeiras ondas norte-americanas tocaram o solo, enfrentaram um fogo cruzado devastador de posições fortificadas. As tropas alemãs estavam compostas por elementos da 352ª Divisão de Infantaria, com veteranos da Frente Oriental, e da 716 Divisão de Costa, somando cerca de 7.000 homens distribuídos ao longo dos 8 quilômetros de praia, protegidos por falésias de até 50 metros de altura. A bordo das lanchas, os soldados da primeira onda observavam com assombro o estrondo da artilharia naval. Os projéteis lançados dos couraçados passavam por cima deles com tal potência que muitos os compararam a trens de carga cortando o céu. Os soldados avançavam tão espremidos dentro das lanchas que a maioria não podia ver além dos capacetes de seus companheiros nem acima da rampa frontal. Alguns, com alguma visibilidade, chegaram a notar peixes mortos flutuando por perto, arrastados pelas ondas, provavelmente abatidos pelos foguetes que não chegaram a atingir terra firme. Ao abrir-se as rampas frontais, as metralhadoras alemãs direcionaram seu fogo diretamente para as aberturas. Várias das embarcações haviam ficado presas em bancos de areia, ainda a certa distância da margem, deixando os soldados expostos sob fogo intenso antes mesmo de poderem alcançar a praia. Muitas das lanchas que conseguiram chegar à beira-mar abriram imediatamente suas rampas frontais, formando passagens pelas quais os soldados norte-americanos começaram a descer. Mas ao saírem, enfrentaram dois fins igualmente letais. Alguns afundaram na água devido ao peso de seu equipamento e se afogaram antes de alcançar a praia. Outros foram abatidos pelo fogo inimigo sem sequer sair das embarcações, que logo ganharam o apelido de latas de sardinha pela facilidade com que eram atingidas. No setor ocidental de Omaha Beach, uma das lanchas de assalto do 116º Regimento de Infantaria foi atingida imediatamente pelo fogo inimigo ao abrir sua rampa frontal. Os 3 comandantes de pelotão que lideravam o desembarque foram abatidos instantaneamente, junto com vários soldados a mais. Alguns tentaram escapar lançando-se pelos lados, mas também foram atingidos. 2 membros da tripulação morreram no ato. Um dos soldados, ao descer, encontrou a água apenas na altura dos tornozelos, mas após alguns passos, o nível subiu rapidamente até a cintura, obrigando-o a nadar. Conseguiu alcançar um obstáculo anti-desembarque de aço e se protegeu atrás dele. As balas batiam contra o metal e uma delas atravessou sua mochila sem atingi-lo. Em vários setores da costa, ao abrir-se as rampas das lanchas, os soldados lançaram-se à água sem saber que, em muitos pontos, esta os cobriria completamente. Numerosos combatentes não sabiam nadar. O desespero os levou a desfazer-se de suas armas e mochilas numa tentativa de manter-se à tona. Atrás deles, outros observavam como os primeiros desapareciam sob o peso do equipamento, o que provocou cenas de pânico. Alguns foram atingidos pelo fogo inimigo enquanto lutavam para não se afogar, independentemente de sua habilidade para nadar. Os corpos sem vida flutuavam junto a feridos que pediam ajuda, e alguns, numa última tentativa de sobreviver, fingiam-se de mortos esperando que a corrente os levasse até a margem. Uma vez fora da água, avançar pela praia tornou-se uma prova extrema. O peso do equipamento, junto com as roupas encharcadas, tornava cada passo extenuante. Muitos sentiam as pernas imobilizadas pelo esforço, como se carregassem chumbo. Aqueles que transportavam mais munição ou material adicional mal tinham chances de sobreviver. Mais tarde, chegou-se à conclusão de que muitas vidas poderiam ter sido salvas se os primeiros a desembarcar não estivessem tão sobrecarregados. Os gritos de dor e pedidos de socorro espalhavam-se por toda Omaha Beach. Entre as explosões e o fogo cruzado, muitos soldados eram feridos no momento em que tocavam o solo. Alguns avançavam lentamente, submersos até o pescoço e carregados com equipamentos que dificultavam cada movimento. O cansaço era generalizado. Em meio ao caos, vários caíam sem conseguir dar um único passo,
enquanto outros buscavam abrigo em áreas mais rasas para recuperar forças. De algumas unidades, como pelotões inteiros, apenas alguns poucos conseguiram alcançar a margem com vida. A perda de comandantes no início do desembarque deixou muitas seções sem liderança. No entanto, os soldados compreenderam que ficar parado significava morte certa. Sob fogo constante e sem apoio imediato, avançar era a única possibilidade de sobrevivência. Cruzar aquela faixa de areia não era uma missão, era uma corrida desesperada pela vida. Durante os momentos mais críticos do desembarque em Omaha Beach, os soldados avançavam lentamente, abrigando-se em pequenos trechos entre explosões e tiros. O terreno estava coberto de corpos sem vida, feridos incapazes de se mover e embarcações incendiadas tentando alcançar a costa sem sucesso. A cena era caótica e devastadora. Vários combatentes tentaram voltar para ajudar os que haviam ficado para trás, mas foram abatidos antes de conseguir. Aqueles que conseguiram cruzar a praia não podiam oferecer apoio, pois a maioria de suas armas havia sido inutilizada pela água do mar e pela areia. Estima-se que cerca de 80% do armamento não funcionava corretamente. Muitos soldados removeram as capas protetoras de seus fuzis cedo demais, deixando os mecanismos expostos à água salgada. Além disso, quase todos os rádios falharam pelo mesmo motivo, o que provocou uma ruptura completa nas comunicações e uma total falta de coordenação. Em meio ao fogo inimigo, o avanço tornou-se desorganizado, com unidades isoladas e sem possibilidade de reagrupar-se. Nas primeiras horas do desembarque em Omaha Beach, o colapso psicológico afetou inúmeros soldados expostos ao fogo inimigo e ao caos do combate. Alguns, em estado de choque, abandonaram seu equipamento e deslocaram-se desorientados pela praia ou pela água, sem capacidade de reação ou consciência do perigo imediato. Vários ficaram imóveis, sentados ou deitados sem ferimentos aparentes, mas completamente incapazes de reagir. A subida da maré provocou novas vítimas entre os feridos que não podiam se mover. Alguns agruparam-se em embarcações encalhadas, numa tentativa desesperada de se salvar, mas foram superados pela água e morreram afogados. Outros, desorientados, caminhavam pela praia como se ignorassem o ambiente hostil, enquanto rajadas de metralhadora levantavam colunas de areia ao seu redor. As unidades médicas e os oficiais tentavam resgatar os que podiam, mas a intensidade do fogo obrigou à suspensão desses esforços. Em meio à confusão, houve casos de soldados que perderam completamente o controle, correndo sem rumo até serem abatidos. Heinrich Severloh, operador de metralhadora no Ninho de Resistência 62, tornou-se um dos soldados alemães que mais baixas infligiu às forças norte-americanas durante o desembarque em Omaha Beach. Com um ritmo de fogo contínuo durante horas e com o apoio de uma equipe que lhe fornecia munição, Severloh tornou-se peça-chave na resistência alemã naquele trecho do litoral. Heinrich Severloh recordou anos depois como as rajadas de sua metralhadora rompiam a superfície da água, marcando com respingos cada impacto. Observou como os soldados norte-americanos lançavam-se ao chão tentando buscar abrigo, enquanto a desordem e o medo começavam a espalhar-se entre as fileiras que tentavam avançar pela praia. Quando a metralhadora não estava operativa, continuava disparando com seu fuzil Mauser K-98, com o qual chegou a usar aproximadamente 400 cartuchos naquele dia. Após passar toda a manhã abrindo fogo quase sem descanso, Heinrich Severloh notou algo inquietante. Não havia outras metralhadoras ativas em seu setor. As posições vizinhas, que no início do desembarque também respondiam com intensidade, haviam ficado em silêncio. Pouco depois, essa impressão foi confirmada por uma mensagem transmitida às 10 horas e 12 minutos, na qual se informava que apenas uma metralhadora continuava em funcionamento no Ninho de Resistência 62. Era a dele. Durante horas, Severloh sustentou praticamente sozinho a defesa daquele trecho de praia. Um dos momentos mais traumáticos para Heinrich Severloh durante o desembarque em Omaha Beach não foi provocado pelo uso massivo de sua metralhadora, mas por um único disparo feito com seu fuzil Mauser. Diante de sua posição, 2 blocos de concreto, restos de um antigo moinho utilizado para produzir material de construção para os bunkers, ofereciam pouca proteção no meio da praia.
Foi ali que Severloh detectou um soldado norte-americano com um lança-chamas nas costas, que tentava buscar cobertura atrás dessas estruturas. Sem hesitar, apontou e disparou. A bala perfurou o capacete do soldado, abatendo-o imediatamente. Embora tenha sido apenas um entre centenas de disparos realizados naquele dia, esse fato ficou gravado em sua memória de forma persistente. Anos depois, Severloh lembraria esse momento como o mais perturbador de todos, mais até do que ver dezenas de homens caírem pelas rajadas de sua MG-42. Aquela imagem o acompanhou por anos em forma de pesadelos recorrentes. Por volta das 2 da tarde, Heinrich Severloh detectou a presença de tanques Sherman aproximando-se pelo oeste. Sua metralhadora já havia esgotado a munição principal, então continuou disparando com projéteis traçantes. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e feriu-o no rosto, mas permaneceu no posto. Uma hora mais tarde, o tenente Bernhard Frerking, responsável pelo Ninho de Resistência 62, ordenou-lhe abandonar a posição. Severloh retirou-se. Frerking caiu pouco depois. Com a frente colapsando, os sobreviventes alemães começaram a recuar, deslocando-se entre os escombros em direção a Colleville. O que permitiu conter o massacre inicial em Omaha Beach foi a chegada constante de novas barcaças de desembarque, que começou a encher a praia com mais efetivos. À medida que os soldados norte-americanos deixavam a água, começaram a agrupar-se na margem, ganhando terreno com dificuldade sobre a areia sob fogo letal. As metralhadoras, a artilharia alemã e as minas ocultas causaram estragos. Em poucos minutos, todos os oficiais e suboficiais do 116º Regimento que desembarcaram no setor de Monte-le-Moulin estavam mortos. A situação piorou com a perda de 27 dos 29 tanques Sherman, afundados pela forte ondulação antes de chegar à terra. Os 2 que alcançaram a praia ficaram inutilizados na zona de arrebentação. Em vários setores, as unidades sofreram mais de 75% de baixas. Sem apoio e sem capacidade de avanço, os sobreviventes cavaram abrigos improvisados ou protegeram-se atrás de obstáculos como cavalos de frisa, taludes e montes de areia. O assalto, naquele momento, havia sido detido. A praia havia se transformado numa armadilha mortal. Na manhã de 6 de junho de 1944, enquanto os últimos focos de combate se extinguiam em Omaha Beach após um massacre brutal, o restante da frente na Normandia mostrava um panorama diverso de êxitos e obstáculos. No extremo oeste, os Rangers do 2º Batalhão completavam sua missão em Pointe du Hoc após uma escalada arriscada sob fogo inimigo. Embora tenham conseguido assegurar o topo, descobriram que os canhões que deveriam destruir já não estavam ali. Seriam encontrados horas depois, abandonados no interior e destruídos por uma pequena patrulha. Em Utah Beach, a sorte esteve ao lado dos norte-americanos. A 4ª Divisão de Infantaria desembarcou numa zona menos fortificada devido a um erro de navegação que, paradoxalmente, a desviou para um setor mais favorável. Em poucas horas, asseguraram a área com perdas mínimas, neutralizando as defesas alemãs sem encontrar resistência organizada. Mais a leste, a praia de Gold foi cenário do avanço britânico. As forças do Reino Unido, lideradas pela 50ª Divisão de Infantaria, encontraram oposição dispersa, mas conseguiram abrir caminho para o interior. O controle de várias posições-chave foi assegurado, embora certos pontos como Hamel e La Rivière tenham oferecido resistência e causado baixas. Em Juno Beach, os canadenses enfrentaram uma defesa mais consistente. Obstáculos costeiros, minas e fogo cruzado causaram perdas consideráveis na primeira onda. Ainda assim, com determinação, a 3ª Divisão de Infantaria conseguiu romper as linhas alemãs em vários setores, tomando posições importantes como Courcelles e Bernieres. O avanço, embora custoso, permitiu consolidar a zona antes do meio-dia. Finalmente, em Sword Beach, tropas britânicas e comandos interaliados desembarcaram sob cobertura naval e com apoio de blindados. Apesar do afundamento de um destroyer por uma lancha torpedeira alemã, os atacantes conseguiram progredir com rapidez, assegurando as defesas costeiras e várias localidades próximas. A organização e o impulso inicial facilitaram o avanço para o interior. Ao meio-dia,
Com Omaha já sob controle norte-americano a um altíssimo custo, o restante das praias aliadas havia sido assegurado. Embora restassem setores a limpar e focos de resistência dispersos, o desembarque havia cumprido seu objetivo principal: estabelecer uma sólida cabeça de ponte na costa da Normandia. Hitler acorda no dia D. A invasão começou. Naquela manhã, Hitler acordou às 8 horas, momento em que foi informado de que as forças aliadas haviam desembarcado na costa da Normandia. Imediatamente convocou uma reunião urgente com o alto comando do exército, da qual participaram os generais Wilhelm Keitel e Alfred Jodl. Após ouvir o relatório da situação, o Führer mostrou-se confiante e autorizou o deslocamento da 21ª Divisão Panzer. Convencido de que, com os aliados já em terra firme, poderia destruí-los, expressou com segurança que havia chegado o momento de derrotá-los no continente. Às 9 da manhã, o regime nacional socialista transmitiu oficialmente pelo rádio o anúncio da invasão. 10 minutos depois, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, seus respectivos governos tornaram públicas suas próprias declarações. Em Londres, o primeiro-ministro Winston Churchill dirigiu-se à Câmara dos Comuns, enquanto centenas de cidadãos se reuniam ao redor do cenotáfio de Whitehall, conscientes de que o futuro da Europa estava sendo decidido naquele instante. Às 9 da manhã, as forças alemãs estavam completamente mobilizadas, à espera de instruções. 1h30 depois, às 10h30, o general Erich Marcks ordenou à 21ª Divisão Panzer lançar um ataque contra as posições britânicas nas praias. No entanto, seu superior direto, Edgar Feuchtinger, anulou a ordem. Enquanto isso, desencadeava-se uma amarga discussão entre Fritz Bayerlein e Friedrich Dollmann sobre o mesmo assunto. Bayerlein considerava uma loucura expor tanques à luz do dia, sob fogo inimigo de artilharia e aviação, para aquilo que ainda acreditava ser apenas uma incursão menor. Às 2h30 da tarde, Gerd von Rundstedt finalmente deu a ordem ao comandante Fritz Witt para que a 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend avançasse em direção à costa normanda. Fê-lo com grande relutância, temendo que, ao mover essa unidade tão ao norte, a deixasse fora de posição para responder quando começasse, segundo sua crença, a verdadeira invasão no Passo de Calais. Por volta das 16 horas do dia 6 de junho, a 21ª Divisão Panzer recebeu a ordem de atacar a brecha entre as zonas de desembarque britânica e canadense. Erich Marcks, com um tom urgente, disse ao comandante encarregado da ofensiva: "Se não jogarmos os britânicos ao mar, teremos perdido a guerra." Mas nem Hitler nem o alto comando, já informados do desembarque desde as 11 horas, estavam convencidos de que aquilo fosse a operação principal. Continuavam acreditando que o golpe real ainda estava por vir. Aproximadamente às 16h30, a 21ª Panzer lançou seu ataque, marcado nos mapas aliados com o número 2 em vermelho. A ofensiva foi repelida com contundência e a divisão recuou para Caen. O comandante alemão deu uma justificativa contraditória. Afirmou ter avistado 600 aviões aliados deslocando-se para o leste e temia ficar isolado. Outros relatórios asseguram que sua unidade foi duramente castigada por caças-bombardeiros, tanques britânicos Firefly, artilharia antitanque e fogo naval. Algumas fontes afirmam que perdeu 70 de seus 124 tanques, outras que ainda contava com 70 ao recuar. Ao anoitecer, por volta das 22 horas, os primeiros elementos da 12ª SS Panzer chegaram ao rio Orne, mas a maioria de seus tanques estava imobilizada por falta de combustível. Seu comandante, Fritz Witt, não demonstrou preocupação. Àquela mesma hora, o primeiro corpo Panzer SS recebeu a ordem de mobilizar-se em direção a Falaise, não a Caen. Pouco depois foi dada a ordem para que a 17ª Divisão SS Panzer Grenadier Götz von Berlichingen marchasse para a Normandia. Eles só chegariam em 10 de junho, tarde demais. O alto comando ainda estava convencido de que tudo era uma manobra de distração. Pensavam que os aliados estavam sendo astutos e que a invasão real ainda não havia começado. Anos mais tarde, alguns altos comandantes tentaram justificar sua perplexidade culpando um Hitler supostamente adormecido e inativo.
Mas a verdade era outra. Os serviços de inteligência aliados os haviam enganado com brilhantismo. O primeiro conjunto sério de ordens ofensivas alemãs só foi emitido 14 horas após o início do desembarque, às 7 de junho. Haviam assumido que, por razões logísticas, os aliados atacariam um porto e, de certo modo, não estavam completamente errados. Apenas não esperavam que os aliados trouxessem seus próprios portos flutuantes consigo. Ao final do dia D, os comandantes britânicos posicionados na cabeça de ponte de Sword adotaram uma atitude excessivamente confiante em relação ao fracasso na tomada de Caen, convencidos erroneamente de que poderiam capturar a cidade no dia seguinte. A resistência encontrada por parte da 21ª Divisão Panzer havia gerado expectativas pouco realistas entre as fileiras aliadas. O que ainda não sabiam era que o pior estava por vir. Ainda não haviam enfrentado a temida divisão Hitlerjugend. Além disso, subestimavam completamente que o verdadeiro poder de fogo da 21ª Panzer não residia em seus blindados, mas sim em seus temidos 24 canhões anticarro de 88 milímetros que se mostravam letais no campo de batalha. Na manhã de 7 de junho de 1944, os britânicos iniciaram as primeiras ofensivas em direção a Caen como parte da Operação Perch, com a intenção de cercar e capturar a cidade. No entanto, esses avanços foram rapidamente detidos pela tenaz defesa alemã. Em 3 ocasiões, as tropas aliadas foram repelidas pela 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, uma unidade composta por jovens de apenas 17 e 18 anos que combatiam com uma ferocidade fora do comum, equipados com tanques Panzer 4H, armados com canhões de 75 milímetros. Mas não se tratava de simples recrutas. Esta divisão foi, sem dúvida, uma das formações mais ideologicamente coesas dentro da Waffen-SS. Muitos de seus altos oficiais provinham da prestigiosa Leibstandarte, com experiência acumulada em múltiplas frentes, especialmente no leste. Sua preparação caracterizava-se por um treinamento intensivo, tanto militar quanto doutrinário, que buscava forjar soldados comprometidos com a missão e com a disciplina. Um dos elementos mais destacados dessa unidade foi seu batalhão de reconhecimento, liderado pelo comandante Bremer, conhecido entre suas tropas como o Temerário, por sua audácia e valentia em combate. Figuras como Kurt Panzermeier já haviam demonstrado sua capacidade de liderança em campanhas anteriores, consolidando sua reputação como oficiais decididos e estrategicamente eficazes. No comando da divisão encontrava-se o Standartenführer Fritz Witt, de 35 anos, condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. A formação desses jovens não seguiu os métodos tradicionais. Optou-se por uma abordagem especificamente concebida para prepará-los para um combate extremamente exigente. Flexíveis como couro, resistentes como o aço Krupp, leves como galgos, dizia um lema imposto pelo próprio Führer e transformado em divisa nos campos de treinamento. Eles deveriam tornar-se soldados completos, capazes de lançar-se à garganta do inimigo, dignos de receber condecorações. Foi-lhes incutido um profundo senso de dever, espírito de camaradagem, disposição ao sacrifício, capacidade de decisão, autodisciplina e resistência física e mental. Por isso, proibiram-se os exercícios nos quartéis. O treinamento era realizado unicamente em condições reais de combate. Ao final dos combates, os Hitlerjugend haviam sofrido 60% de baixas, mas demonstraram ser a força mais temida que os aliados enfrentaram na França. As sebes normandas foram testemunhas da queda dos primeiros jovens, atingidos pelos ataques aéreos. Os jabos, implacáveis e persistentes, hostilizavam sem descanso, como um enxame de insetos furiosos, buscando desmoralizar o que apelidavam de divisão infantil. Mas, em vez de se quebrarem, os soldados respondiam com uma ferocidade transbordante. Em meio à emboscada, muitos oficiais ficaram impressionados com a atitude daqueles rapazes. Resistiam como se tivessem anos de experiência em combate, enfrentando o inimigo com raiva contida e determinação. Alguns ainda levavam em seus uniformes a braçadeira da juventude hitlerista, símbolo de sua origem. Os ingleses saberão em breve com quem estão lidando, diziam.
Apesar do bombardeio constante da artilharia naval, dos obuses, dos canhões dos tanques e dos ataques aéreos da RAF, aqueles jovens avançavam através de um inferno de aço e fogo, e contra todas as probabilidades, conseguiram engajar-se em combate corpo a corpo com o inimigo. No dia 8 de junho de 1944, as forças aliadas tentaram expandir-se a partir das cabeças de ponte, mas seus avanços foram rapidamente contidos graças ao posicionamento da divisão Panzer Lehr na região. Essa unidade, considerada a mais poderosa do exército alemão em solo francês à época, contava com 230 carros de combate e cerca de 600 veículos motorizados, o que a tornava uma verdadeira força de choque. Sua intervenção permitiu conter com relativa facilidade a 50ª Divisão de Infantaria Britânica Northumbrian nas imediações de Audrieu e no dia seguinte, 9 de junho, ao 2º Corpo Canadense em localidades-chave como Puteaux-en-Bessin, Norey-en-Bessin e Bretteville-l'Orgueilleuse. Por sua vez, em 11 de junho, a temida 12ª Divisão SAS Panzer Hitler Jugend voltou a ser posicionada na frente diante de uma nova tentativa aliada. Neste caso, foi a 51ª Divisão de Infantaria Escocesa Highland, que tentou romper a frente ao sul de Ranville, com o objetivo de alcançar Saint-Honorine. Após 2 dias de intensos combates, as forças escocesas foram obrigadas a recuar, deixando para trás um número elevado de baixas. O estancamento do 2º Exército Britânico em seu avanço em direção a Caen teve múltiplas causas, entre as quais se destacou a complicada geografia da região. A zona era dominada pelo chamado Paisagem do Bocage, um emaranhado de campos estreitos separados por espessas linhas de sebes, muros vegetais que ofereciam às tropas alemãs esconderijos perfeitos para armar emboscadas. Destas posições camufladas, os defensores alemães utilizavam artilharia, lançadores de foguetes, metralhadoras e armas antitanque Panzerfaust, transformando cada tentativa de avanço aliado numa armadilha mortal. Durante aqueles intensos dias de combates nos arredores de Caen, a pressão aliada se traduziu em constantes bombardeios sobre as posições alemãs. Em 14 de junho, um ataque naval britânico atingiu em cheio a região próxima a Venoix, onde se localizava o posto de comando da 12ª Divisão SS Panzer. Entre as vítimas do bombardeio estava o próprio comandante da unidade, Fritz Witt, que foi atingido no rosto por estilhaços e morreu instantaneamente, junto com um de seus oficiais. A notícia de sua morte causou profunda comoção entre suas tropas, especialmente entre os veteranos que o haviam acompanhado desde sua passagem pela Leibstandarte. Witt foi enterrado com honras militares no cemitério de Champigny-sur-Marne. Pouco depois, o comando da divisão passou para Kurt Meyer, um jovem oficial de 33 anos, conhecido por sua audácia e liderança em combate. Após assegurarem as praias de Utah e Omaha, as forças norte-americanas iniciaram seu avanço para o interior da Normandia com o objetivo de unir ambas as cabeças de ponte e consolidar a frente. O ponto-chave para alcançar essa conexão era a cidade de Carentan, um entroncamento estratégico por onde cruzavam várias estradas importantes e uma linha férrea. Sua captura permitiria estabelecer um corredor entre os setores de desembarque e facilitar o avanço rumo a Cherbourg. No entanto, o terreno apresentava enormes dificuldades. Os alemães haviam inundado os campos ao redor, deixando como único acesso viável uma estrada elevada de cerca de 2 quilômetros que cruzava o rio Douve e seus canais, ladeada por pontes e praticamente sem cobertura. Em 8 de junho, paraquedistas do 51º Regimento da 101ª Divisão Aerotransportada forçaram a retirada das tropas alemãs de Saint-Côme-du-Mont em direção a Carentan. Durante o recuo, os alemães destruíram a primeira ponte sobre a estrada elevada para dificultar o avanço aliado. Apesar desses obstáculos, a 101ª Aerotransportada continuou sua ofensiva, enfrentando uma dura resistência em uma batalha marcada pelo combate corpo a corpo e pelas difíceis condições do terreno. A tomada de Carentan tornou-se crucial para garantir a continuidade da frente norte-americana e abrir caminho rumo ao norte da península de Cotentin. Operação Epsom, a tempestade de aço na Normandia.
O Marechal Bernard Montgomery, visivelmente frustrado pela falta de avanços do segundo exército britânico em Caen, sobretudo ao compará-lo com o veloz progresso do exército norte-americano sob o comando do general Omar Bradley, decidiu agir com urgência. Assim, em 21 de junho de 1944, idealizou a Operação Epsom, uma ambiciosa manobra de envolvimento pelo oeste de Caen, na qual foram mobilizados mais de 60 mil soldados e cerca de 600 carros de combate. O plano aproveitava a recente chegada do 8º Corpo Britânico, desembarcado entre as praias de Gold e Juno. O que Montgomery não sabia era que, ao mesmo tempo, importantes unidades blindadas alemãs do 2º Corpo Panzer SS estavam se deslocando do norte da França e da Bélgica para reforçar a defesa. Essas unidades incluíam a primeira SS Panzer Leibstandarte, posicionada em Verson, a 10ª SS Panzer Frundsberg, defendendo a estratégica Cota 112, a 9ª SS Panzer Hohenstaufen, posicionada na margem sul do rio Odon, e a 2ª SS Panzer Das Reich, estabelecida em Noyers. A isso somavam-se cerca de 80 canhões antiaéreos de 88 mm pertencentes à 16ª Divisão da Luftwaffe, preparados para repelir qualquer avanço inimigo. Antes do início formal da ofensiva, entre os dias 24 e 25 de junho, o 2º Exército Britânico obteve avanços parciais que ofereciam uma promessa de sucesso. O 33º Corpo Britânico, situado no flanco esquerdo da frente, capturou as localidades de Tilly-sur-Seulles, Audrieu e Cristaux. No centro, o 8º Corpo tomou as aldeias de Le Mesnil-Patry, Puteaux-en-Bessin, Noreilles-en-Bessin e Bretteville-l'Orgueilleuse. Por sua vez, o 2º Corpo Canadense, no setor direito, conseguiu ocupar Rots. Da mesma forma, a 49ª Divisão de Infantaria West Riding tentou um avanço independente em direção ao estratégico entroncamento de Hauray, embora só tenha conseguido consolidar posições em Fontenay-le-Pesnel, diante da feroz resistência alemã. Às 7 horas da manhã de 26 de junho de 1944, teve início a ofensiva conhecida como Operação Epsom, com uma preparação de artilharia de grande envergadura. Mais de 700 canhões abriram fogo, acompanhados por meio milhar de incursões aéreas, disparos das baterias navais de 3 cruzadores britânicos no Canal da Mancha e o poderoso canhão do monitor HMS Roberts. Meia hora depois, às 7h30, a 15ª Divisão de Infantaria Escocesa iniciou seu avanço, conseguindo penetrar quase 4 quilômetros nas linhas alemãs e capturar as localidades de La Gaule e Saint-Manvieu, onde perderam um tanque lança-chamas Crocodile, destruído heroicamente pelo jovem soldado Émile Dur. Gravemente ferido, ele conseguiu disparar 2 Panzerfaust e colocar uma mina magnética sobre o blindado, reduzindo-o a um amontoado de ferro. Por sua ação, foi condecorado postumamente com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Os escoceses também entraram parcialmente em Cheux e Le Haut-du-Bosc, mas o avanço estagnou. Soldados alemães saíram de posições ocultas entre a vegetação ou de fortificações camufladas e provocaram severas baixas, destruindo numerosos tanques britânicos. Só em Cheux, a 15ª Divisão perdeu 200 homens, enfrentando formações da 12ª SS Hitlerjugend e tanques Panzer IV, enquanto outros blindados aliados foram abatidos por canhões antiaéreos de 88 mm. Ao cair da tarde, às 18 horas, uma nova tentativa de cruzar o rio Odon foi rechaçada, deixando mais mortos entre os escoceses. No dia 27 de junho, segundo dia da ofensiva, às 5 horas, unidades da 11ª Divisão Blindada, apoiadas pela 43ª Divisão de Infantaria Wessex, tentaram cruzar diversos trechos do rio Odon, mas encontraram uma defesa firme das Waffen-SS que deteve o avanço com eficácia. No entanto, a 15ª Divisão Escocesa conseguiu tomar completamente Cheux e Le Haut-du-Bosc, e uma de suas unidades capturou a Ponte de Tourmauville, permitindo estabelecer uma precária cabeça de ponte na margem sul do Odon. Esta posição foi ampliada pouco depois com a tomada da localidade de Grenville. Em paralelo, no setor mais ocidental, o 20º Corpo Britânico conseguiu ocupar Hauray, e ao combinar-se com o progresso do 8º Corpo sobre o rio,
Os britânicos formaram uma saliência na frente de cerca de 8 quilômetros de profundidade por 4 de largura, situada a oeste da cidade de Caen. No dia 28 de junho, no terceiro dia de combate, a Operação Epsom continuou com avanços limitados. A 15ª Divisão de Infantaria Escocesa conseguiu consolidar sua retaguarda ao expulsar as tropas alemãs de Mondreinville e Levaltru, enquanto ampliava a cabeça de ponte sobre o rio Odon ao tomar o controle de Gavrus. No entanto, nem todas as unidades britânicas tiveram a mesma sorte. A 11ª Divisão Blindada, que havia conseguido capturar Baron, protagonizou o avanço mais profundo dentro do sistema defensivo alemão, o que a levou diretamente até a temida Cota 112. Essa elevação, altamente fortificada e defendida por unidades das Waffen-SS, estava equipada com canhões antitanque perfeitamente posicionados. Quando os tanques Sherman britânicos tentaram subir, tornaram-se alvos fáceis. Um após outro, os blindados foram destruídos por fogo direto vindo do alto, enquanto, dos arredores ocultos no terreno denso de bocages e bosques, baterias de artilharia e morteiros pesados abriam fogo indireto, causando devastação total entre as fileiras britânicas. O assalto à Cota 112 tornou-se uma catástrofe para a 11ª Divisão, que sofreu perdas muito severas. Em 29 de junho de 1944, a Operação Epsom entrou numa fase crítica. Embora a 43ª Divisão de Infantaria Wessex tenha conseguido capturar a localidade de Moen, o avanço aliado foi imediatamente contrabalançado por uma série de potentes contraofensivas do 2º Corpo Panzer SS. Às 18 horas, a 9ª Divisão SS Hohenstaufen lançou um assalto de Chaux em direção a Noyers, mas foi contida pela 49ª Divisão de Infantaria West Riding. Nesse mesmo dia, a 2ª SS Panzer das Reich atacou o norte do rio Odon, sendo detida pelos escoceses da 15ª Divisão, enquanto a 10ª SS Frundsberg conseguiu pequenos avanços contra a 11ª Divisão Blindada Britânica, destruindo vários tanques Sherman. No entanto, esses contra-ataques começaram a perder força em 30 de junho, quando os aliados responderam com intenso bombardeio aéreo e de artilharia, utilizando caças-bombardeiros Typhoon, para punir as concentrações inimigas na retaguarda, o que forçou as divisões SS a recuar após perderem cerca de 40 carros de combate, embora tenham infligido pesadas perdas blindadas ao inimigo. No início de julho, a ofensiva britânica foi oficialmente interrompida. A Operação Epsom não conseguiu atingir seus objetivos estratégicos. O avanço foi limitado e as baixas aliadas foram tão elevadas que se impôs uma pausa para reorganizar as unidades. Apesar do desgaste sofrido, a reação defensiva alemã foi considerada uma vitória tática. No entanto, dentro do alto comando do eixo, começaram a surgir vozes críticas. O Marechal Gerd von Rundstedt e o Marechal Erwin Rommel propuseram ao Führer abandonar Caen e reagrupar as forças mais ao sul, ideia que Hitler rejeitou veementemente. A ousadia teve consequências. Von Rundstedt foi destituído e substituído por Günther von Klug, enquanto o general Geir von Schweppenburg foi removido do comando do grupo Panzer Oeste em favor de Heinrich Eberbach. Pior sorte teve o general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, que se suicidou ao saber que seria afastado do comando e submetido a conselho de guerra após a perda do porto de Cherbourg para os norte-americanos. A cidade de Caen foi completamente tomada pelas forças aliadas em 20 de julho de 1944, com um atraso de 36 dias em relação ao plano inicial do Marechal Bernard Montgomery, que havia previsto sua captura no próprio 6 de junho, durante as primeiras horas do desembarque na Normandia. O prolongado estancamento diante dessa cidade-chave foi visto como uma séria derrota simbólica para o Reino Unido, especialmente porque, enquanto o avanço britânico ficava retido a apenas 10 ou 12 quilômetros das praias, o exército norte-americano avançava com maior rapidez pela península de Cotentin e em direção à Bretanha. Finalmente, o general George S. Patton, rival direto de Montgomery, conseguiu romper a frente em Arromanches durante a Operação Cobra, o que precipitou a retirada alemã e culminou no cerco conhecido como o Bolsão de Falaise, que selou o destino das forças do Terceiro Reich na França.
Os números refletem a intensidade dos combates. Os aliados sofreram cerca de 23 mil baixas e perderam aproximadamente 890 tanques, enquanto as forças alemãs contabilizaram cerca de 12 mil baixas e 300 carros de combate destruídos. Ao longo dos 36 dias que durou a Batalha de Caen, o exército alemão conseguiu retardar de forma significativa o avanço aliado, conseguindo conter a frente ocidental num momento crítico. Esse feito tático foi visto como uma última grande vitória para o marechal Erwin Rommel, que com isso conseguia, de certo modo, vingar sua derrota em El Alamein de 1942 frente ao próprio Montgomery. No entanto, o sucesso alemão seria efêmero, pois após a ruptura da frente ao sul de Caen, as tropas norte-americanas e anglo-canadenses se uniram e avançaram para o interior, o que facilitou pouco depois a libertação de Paris e marcou o início do colapso do Terceiro Reich no oeste da Europa. O destino de Heinrich Severloh após sua captura. Após ser capturado pelas forças norte-americanas em 6 de junho de 1944, Heinrich Severloh não sabia que os soldados que o haviam feito prisioneiro pertenciam ao 16º Regimento de Infantaria, o mesmo contra o qual ele havia disparado durante toda a manhã, desde sua posição no Ninho de Resistência 62, em Omaha Beach. Felizmente para ele, naquele momento não revelou muitas informações sobre seu papel na batalha, o que possivelmente lhe salvou a vida. Ferido, Severloh passou os dias seguintes em um campo temporário de prisioneiros em Vierville, ajudando outros soldados em estado mais grave do que o seu. Depois, foi transferido para a Inglaterra e mais tarde para os Estados Unidos, onde permaneceu por cerca de 2 anos em diferentes campos de trabalho ao longo da costa leste, desde Boston até a Flórida, realizando tarefas agrícolas, sobretudo na colheita de safras. Durante sua estada como prisioneiro, um momento marcaria profundamente sua consciência. Um camarada folheava uma revista Star que incluía um artigo ilustrado sobre o desembarque em Omaha. Embora Severloh não entendesse inglês, seu amigo traduziu-lhe um trecho que descrevia como, no setor Easy Red, os soldados norte-americanos não conseguiam desembarcar por causa da lama misturada com sangue que os fazia escorregar sem parar. Foi um duro golpe emocional que o fez encarar, pela primeira vez, a dimensão humana do que havia vivido. Em abril de 1947, Heinrich foi libertado antecipadamente a pedido de seu pai, que precisava de ajuda na fazenda da família. De volta à Alemanha, tentou retomar uma vida normal, mas as lembranças da guerra o acompanhavam. Buscando um pouco de paz, reuniu-se com a mãe e a viúva de seu amigo Bernhard Frerking, a quem ajudou a encontrar o túmulo do ente querido em um cemitério militar perto de Omaha. Reencontrou-se também com Lisa, sua antiga namorada, com quem se casou em 1949. Durante anos, ela foi seu único refúgio para falar sobre o passado. Heinrich voltou em várias ocasiões à Normandia, buscando compreensão e perdão. Com o passar dos anos, reuniu-se com veteranos de ambos os lados e, no ano 2000, publicou suas memórias como um ato catártico, não para se tornar famoso, mas para libertar-se do fardo emocional que carregava há décadas. Faleceu em 2006. Hoje, o Ninho WN-62 ainda se conserva como testemunha muda da história de um jovem que sobreviveu ao inferno de Omaha.